Paz e graça. O nosso estudo está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, na quarta igreja, a igreja de Tiatira. E nós já aprendemos muito com essa igreja. Revejam os ensinos referentes à igreja de Tiatira. E Jesus, na mensagem, na carta que manda João escrever à igreja de Tiatira, chega ao ponto que diz que, verso 25, mas até que venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Guarde. Aquilo que é de valor, nós guardamos bem. Tomamos um cuidado com o que é caro, com o que é precioso. Pois todo esse bem que é elogiado aqui na igreja de Tiatira, o Senhor diz, guarde até que eu venha. Não retroceda, melhore, cresça. E ele diz assim, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim, a minha vontade eu darei, a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade de sobre as nações governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Aqui Jesus está fazendo uma promessa para aqueles que vencerem. O mesmo que foi dado para Jesus, o poder e o direito de reinar sobre as nações. Isso é profético. Nos é falado sobre reinar sobre as nações mais à frente no Apocalipse, no milênio. Quando Jesus voltará com a sua igreja e reinará entre as nações. É um assunto para frente que nós vamos entender e estudar mais para frente. Mas para aquele que vencer, a mesma autoridade, o mesmo poder vai ser dado para mim e para você. Reinar com Jesus, com o Filho de Deus, com aquele que tem olhos como de fogo, com os pés polidos, o bronze como bronze polido. Vencer e reinar com Jesus. Essa igreja é tida nessa escala do Pentecostes até o arrebatamento como a época da época que a igreja de Roma estava muito atuante, com práticas que estava aborrecendo muito a Deus. Na época em que, por conveniência, para construir um grande templo, uma grande igreja, o dinheiro que era para ser levantado ali era para construção de uma igreja. E então eles começaram a cobrar as chamadas indulgências. O que é isso? O que são indulgências que a Igreja Católica, antes de vir Martinho Lutero e a Reforma Protestante, que é uma das razões que levantou Martinho Lutero contra a Igreja Católica, as coisas que tinham de errado, várias coisas que tinham de errado, que não estavam condizendo com a leitura bíblica que o próprio Martinho Lutero fazia. As indulgências eram cobrados um valor em dinheiro, em ouro, em prata, em imóveis, para perdão de pecados. Olha só que
que situação aquela igreja que nasce do Pentecostes vai se contaminando com a profetisa Jezabel, com a idolatria, com a imoralidade sexual, com o interesse, com a ganância. E era assim. Cometi tal pecado, pagava a indulgência e estava livre do pecado. E a indulgência era cobrada, ou as próprias pessoas procuravam em prol de si mesmo e de pessoas que haviam morrido. Pais, familiares que haviam morrido. E aí era pago uma indulgência para que o pecado daquele familiar fosse perdoado. Isso é absurdo. Absurdo. A carta de Romanos diz sobre o perdão dos pecados. E foi justamente estudando a carta de Romanos que Martinho Lutero se depara com essas situações. Temos outros também que fizeram essa proeza. Eram pessoas dentro da igreja. Eram monges, eram padres, que fizeram toda a diferença e viram que o que estava acontecendo não condizia com o que a palavra de Deus diz. Martinho Lutero se revolta, escreve 95 teses e prega essas teses nos muros para dizer a verdade sobre a palavra de Deus. E com ele, vários outros se levantaram e a partir do ano de 1513, me parece, a revolta protestante faz ali a reforma através dessas 95 teses. Que bênção! Sempre há um remanescente. Por pior que seja a situação que a igreja esteja passando, porque foi uma das piores. A época que a igreja de Roma, por interesses financeiros, desprezaram a palavra de Deus e arrumaram argumentos tão nojentos. Mas tinha um remanescente. Teve vários que se revoltaram e ali o protestantismo acontece. E é isso que ele está dizendo. Vamos governar como o Senhor Jesus, com ele. E ele diz: eu lhes darei a estrela da manhã. A chamada estrela da manhã é a primeira que desaparece, que aparece, né, quando anoitece. E a última que vai embora quando o dia amanhece. Assim é o Senhor Jesus, o primeiro e o último. E ele termina dizendo assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, se por acaso tens ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Vamos ouvir o que o Espírito Santo diz. É a palavra de Deus viva e eficaz que está sendo ensinada. Vamos dar ouvidos. E como essa igreja, vamos absorver tudo de bom que ela tinha. E o que ele chama a atenção de ser conivente com o pecado, com Jezabel, sei lá por quê, vamos colocar para fora. Vamos assumir a nossa identidade. Vamos manter o que nós temos de bom. Ouvir o Espírito Santo. Ficar assim na expectativa de reinar com Jesus. Porque essa é a promessa para aquele que não cede, que não cai
nas armadilhas de Satanás. Fica essas palavras para a nossa meditação em o nome do Senhor Jesus.